Fala, meus queridos! Hoje a gente vai aprender a mapear a FAFIPA, tá? A FAFIPA é um concurso, uma banca de concurso que vem crescendo muito no estado do Paraná e ela já realizou inúmeros concursos. E mais, ela vai realizar o concurso da PGM de Curitiba. E hoje a gente vai mapear algumas bancas para a gente ir entendendo como a gente pode fazer um estudo direcionado de reta final, pensando na PGM de Curitiba, tá? E mais, tá? Já fica aqui o bônus que a FAFIPA vai organizar a prova da PGM de Matinhos, tá? Então, assim, é uma cidade localizada aqui do lado de Curitiba e é um ótimo teste se você vai prestar a prova da PGM de Curitiba. Beleza? Tranquilo? Então, sem mais delongas, a gente vai pro estudo do mapeamento de banca, tá? Esse mapeamento de banca, ele foi feito inteiramente com análise estatística de várias provas realizadas, tá? No caso aqui a gente puxou 4 provas, tá? Dessas últimas realizadas, mas tem inúmeras outras, vou deixar aqui, tá? Na legenda para vocês quais foram as últimas provas realizadas. Beleza? E vou deixar inclusive o link para que vocês possam baixar essas provas e fazer o próprio mapeamento de banca de vocês, tá? Isso aqui, nossos alunos do CSA, eles aprendem a fazer no nosso curso. Nós temos um banco de prompts, tá? E nesse banco de prompts com vários prompts, nós temos o prompt de mapeamento estratégico de banca, tá? E inúmeros outros. Então, se você quiser aprender isso, tem o CSA Premium, que é o nosso curso específico para isso. As inscrições não estão abertas no momento, mas tem a lista de espera aqui embaixo, beleza? Mas aqui no canal, vocês já sabem que vocês conseguem aprender tudo e mais um pouco com a inteligência artificial. Basta um pouquinho de vontade e maratonar todos os nossos vídeos. Então, já aperta o botãozinho aí, curta o nosso vídeo e também siga o canal do CSA. Meu nome é Thiago Simões, sou procurador de Estado e hoje a gente vai fazer esse mapeamento de banca. Beleza? Então, aqui, mapeamento estratégico de banca, tá? Análise de incidência temática e tendências e recomendações de estudo, beleza? FAFIP, foram analisadas provas de 2025 e 2026, tá? Aqui a gente escolheu a prova de advogado de Araucária, procurador de Araucária, São Mateus do Sul, tá? Da CRC, beleza? E Rio Branco do Sul, que são as provas mais recentes aí, 2026 e 2025, beleza? Então, identificação do escopo, a gente analisou todas essas questões, então foram 50, 20, 35, 35, beleza? Que estavam nas provas, tá? A gente considerou o edital de Matinhos para que a gente pudesse ter aí uma prévia do que pode vir a correr. Então, o edital saiu agora, saiu acho que anteontem, beleza? E a gente analisou as matérias que constam desse edital para que a gente possa fazer um estudo mais direcionado, porque a gente tende a pensar que a prova da PGM de Matinhos vai dar um bom indício do que vai acontecer na PGM de Curitiba. Beleza? Então, foram analisadas 140 questões e aqui, nesse mapeamento, o que a gente quer e a gente consegue fazer, tá? A gente consegue elencar os temas de maior incidência, tá? Por exemplo, por matéria, tá? Direitos e garantias fundamentais, lei de licitações, improbidade administrativa, negócio jurídico, processo legislativo, tá? Esses foram os temas que mais caíram em todas as provas, tá? Temas de baixa incidência, e aqui a gente tem direito tributário, urbanístico, legislação, tá? Então foram o que menos caíram, tranquilo? Tendências e recomendação estratégica, tá? Coisa que a gente tem que estudar primeiro, tá? Então, direito constitucional a gente tem que estudar sem falta de direitos fundamentais, processo legislativo e controle de constitucionalidade. É o que mais cai, tá? E em direito administrativo, os focos são 2, tá? Nova lei de licitações e improbidade administrativa com um pouquinho menos ali de atos administrativos, tá? Em direito civil, o foco é total na parte geral. Então, negócio jurídico e obrigação. Isso é uma tendência em todas as provas de procuradorias, beleza? Processo civil, obrigatoriamente a parte geral de intervenção de terceiros, tutela provisória, tá? E mais, isso aqui não pode faltar em nenhuma prova de procuradorias, como vocês sabem, prerrogativas da Fazenda, Fazenda Pública em juízo, inclusive aqui já fica a recomendação do livro do professor Leonardo Carneiro da Cunha, disparado o melhor livro de Fazenda Pública em juízo, beleza? Também temos que revisar pontualmente direito do trabalho, processo do trabalho e legislação municipal, tá? Aqui a gente fez uma breve análise de banca, tá? Breve análise de banca, mas quando o aluno está com a gente no CSA, ele faz isso por matéria. Então ele vai lá em direito constitucional, ele vai fazer um desse aqui somente para direito constitucional, tá? Então ele vai pegar todos os temas que caíram em direito constitucional, todos os temas que caíram em direito administrativo, tá? E obviamente, se você está na nossa mentoria do CSA, a gente vai fazer isso para vocês, para que vocês consigam estudar de forma direcionada. Beleza?
E aqui o mais importante, que é o que eu mais queria mostrar para vocês nesse vídeo, porque esse vídeo é curtinho, então nesse mapeamento de banca eu queria mostrar para vocês o que efetivamente cai, quais são os padrões da banca, tá? Então, fonte predominante, 75 a 80% da prova foi lei seca. Tá? E a banca cobra a literalidade dos artigos, tá? Então, uma banca extremamente objetiva, beleza? Muitas vezes com pegadinha e troca de palavras e número. Então, é aquela banca, estilo, por exemplo, Vunesp, que bota enunciado curto e já vai ali com a letra da lei, tá? Jurisprudência, baixíssima incidência direta, tá? Então não há citação de julgado, súmula nas provas analisadas. Aparece indiretamente, por exemplo, em temas de tutela de evidência, tá? Tese firmada em julgamento de recurso repetitivo. Então, de um modo geral, o que vem sendo cobrado são os julgados mais recentes e em menor incidência. O foco é basicamente quase total em jurisprudência, o que, por exemplo, em lei seca. Tá? Isso, por exemplo, é muito diferente do que acontece em provas de procuradorias estaduais e a AGU. Lembrando, a AGU está vindo aí com força e em breve a prova vem aí com muitas e muitas e muitas vagas. Beleza? Doutrina, presença pontual e nós temos língua portuguesa, tá? Então, figuras de linguagem em questões introdutórias de direito civil e direito administrativo, beleza? Então, muito pontualmente ali, tá? E aqui o que mais interessa pra gente, o formato de redação, como essa banca elabora as provas, tá? Então, assinale a alternativa correta ou incorreta, objetiva, correto ou incorreto, tá? Então, não é uma CESP da vida, que tem um caso prático, a gente vai ver até, inclusive, que deu uma evoluída de 2025 para 2026, tá? Mas, de um modo geral, são questões bem objetivas, tranquilo? Bloco de assertivas, 1, 2, 3 e 4, combinações de apenas. Então, aquelas questões, tá? 1 e 2 é verdadeira, 3 ou 4 é verdadeira, tá? Então, essas questões também vêm como a segunda maior incidência nas provas. Então, primeiro, correta e incorreta. Segundo, 1, 2, 3 e 4. Beleza? A terceira forma de questões que mais caem, tá? São VOF com sequência de 4 ou 5 itens, tá? E a quarta incidência é o preenchimento de lacunas de lei, beleza? E para finalizar, situação 5, então você vê como cai muito menos casos práticos, beleza? Então, 5, tá? São situações hipotéticas curtas, seguida de consideração disposto no artigo tal, assinale a alternativa correta ou incorreta, tá? Então, casos práticos acaba tendo menor incidência nessa banca. De um modo geral, a incidência é lei seca, tá? Então, você pode até observar que são provas, assim, de procuradorias municipais de um grau menor de complexidade, tá? E o que provavelmente isso vai fazer com a PGM de Curitiba? Vai fazer a nota de corte subir bastante. Como é uma prova que nivela um pouco mais com lei seca, então acaba nivelando por baixo, faz com que a nota de corte suba muito, beleza? Nível de interpretação, moderado. A maioria das questões exige reconhecimento literal do dispositivo. De novo, lei seca, tá? Mas houve uma tendência de 2026, tá? Que a gente tem que analisar e isso deve vir aumentando, tá? Para as próximas provas. Então a gente vai analisar matinhos, a gente já vai ver como é que isso vai acontecer nessa prova que vai acontecer em setembro, que é importantíssimo. Por isso que eu falei para vocês, faça essa prova de matinhos se você quer fazer a PGM de Curitiba, tá? Porque essa prova vai indicar se essa tendência vai continuar. 2025 foi uma prova extremamente de lei seca. 2026 as provas já cobraram um pouco mais de casos práticos, beleza? Então houve uma tendência de aumento. E isso, tem um vídeo nosso aqui do início do ano que a gente fala sobre tendências de concurso para 2026. E isso a gente falou. Vai crescer muito a incidência de casos práticos e legislação local. Por quê? Porque as procuradorias querem pessoas que ficam nos concursos, e isso faz uma seleção maior, porque a pessoa tem que estudar objetivamente para aquele concurso, então é muito mais difícil você conciliar com outros concursos. Beleza? Então, de um modo geral, tendência de 2025 para 2026, o aumento de questões com enunciado narrativo e situação problema, antes de perguntar o dispositivo aplicável. Tá? Então, o candidato deve treinar o reconhecimento rápido do artigo correto a partir de um fato narrado, não apenas decoreba pura. Beleza? Então, o que é interessante aqui que a gente tem que saber? A banca vai seguir o parâmetro que ela sempre segue. A gente vai ver uma evolução, não vai ver uma evolução, isso a gente vai vendo com as próximas provas, né? Mas o normal é que a banca siga sempre o padrão dela. E você não pode deixar de estudar de forma direcionada. Tá? Então, se você vai fazer, por exemplo, concursos de FGV, você tem que saber os parâmetros da FGV. Você vai fazer os concursos da FAFIPA, tem que saber o parâmetro
da FAFIPA, vai fazer a OCP, que, por exemplo, vai fazer São José dos Pinhais, tem que saber os parâmetros da OCP, tá? Então, assim, isso é uma tendência e é estudar de forma direcionada, tá? Aqui no CSA, como eu falei, a gente tem a lista de espera aqui, que vocês têm todo o banco de prompts para que vocês possam fazer essa análise de banco, inclusive saber quais são os temas de maior incidência em administrativo, quais são os temas de maior incidência em direito constitucional, em processo civil, e vocês vão ver que eles seguem um parâmetro ali, tá? Por exemplo, no ENAM, que é a prova da magistratura, a gente tem tudo isso mapeado no nosso último mapeamento, ele acertou absurdamente o que caiu, porque eles se repetem, os temas se repetem. Tranquilo? Beleza? Então, queria deixar para vocês, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, tá? Siga a gente aqui no canal, porque sempre estamos trazendo novos vídeos, seja na área de concursos de procuradorias, Ministério Público, magistratura, tá? Com dicas de concurso, de como estudar melhor, como também trazendo o uso da inteligência artificial para que você estude de forma direcionada e fique muito à frente dos seus concorrentes, porque a maioria das pessoas não estão usando a inteligência artificial. E aqui no CSA a gente está... Tá? Nossos alunos utilizam professores de inteligência artificial, mentor de inteligência artificial, entendeu? Faz todo esse estudo de banca direcionado. Gente, vou falar para vocês, a gente está com 17 alunos na prova oral do Ministério Público, por exemplo, aqui do Paraná, e todos esses alunos utilizaram os nossos robôs para treinar a prova oral. Entende como isso é muito doido e isso está à frente de todo mundo? Então faça esse estudo direcionado que vai mudar a sua forma de estudar. Beleza? Então maratone o canal, nós temos vídeos aqui ensinando a mapear banca, a gente tem vídeo aqui ensinando muita coisa. Se você não quer fazer o nosso curso agora, cara, fica à vontade, estude pelo o nosso YouTube, você vai aprender muito, tá? Vai ser um pouquinho menos organizado que o nosso curso, porque o nosso curso é bem bonitinho, você tem acesso a gente para tirar dúvidas, então fica muito mais fácil. Mas, obviamente, aqui você vai saber muito e muito e muito, tá? Então, gostaria de agradecer e a gente se vê na próxima.